bem-vindos. Vamos adiante. Nós conversamos um pouco em sala de aula sobre as premissas da disciplina. Falamos sobre a nossa necessidade de entender as vanguardas, né? E aí conversamos do nosso método, qual vai ser. A gente vai trazer imediatamente alguma coisa mais contemporânea, ou seja, eu levei para a sala de aula uma lata Campbell, e vocês sabem perfeitamente que a lata Campbell foi utilizada como um objeto de inspiração para a arte do Andy Warhol, e vocês estão experimentando agora fazer a própria releitura de vocês, seja da lata Campbell, seja de um objeto da rotina, ou seja, aquilo que a gente está trazendo no cotidiano para a nossa arte, para a nossa história da arte. Ai, meu Deus, até o óculos entrou na parada. Então, o que acontece? A gente vai conversar sobre essas vanguardas, mas de uma maneira muito pela experiência do sujeito. A gente tem que experimentar a arte, a gente fala, mas a vanguarda, mas o que aconteceu com o expressionismo é que o Henri Matisse não queria obedecer às academias, e foi assim que nasceu o fauvismo, porque foi chamado de fera. Tá, mas e o meu sentimento em relação a isso? E a minha individualidade para fazer as minhas próprias reflexões sobre essas correntes, sobre esses nomes todos que estão aí sendo citados como esses movimentos artísticos, essas correntes. Na verdade, a gente tem que aprender a pensar a arte, tirar as nossas próprias conclusões, né? Eu estou falando aqui, mas nem sei se o áudio está bom para vocês, agora vai melhorar. Pronto, então o que eu quero? Fazer um desvelar dessa situação da crítica da beleza, né? Porque os artistas, como o mundo se tornou opressor, e aquela situação, assim, que já estava sendo questionada e tentando ser vencida através do uso da cor e do sublime, no caso dos fauvistas, dos impressionistas, como o Henri Matisse, o Paul Gauguin, e, bom, o Van Gogh, né, já estava ali numa tentativa desesperada de compreender esse mundo novo e fazer da arte dele um elo de ligação a essa expressão dos sentimentos, né, diante de um mundo que se tornava moderno, maquinal, industrial, e que a gente perdia essa capacidade do fazer. Então, a gente vai conversar sobre isso mais na teoria da formatividade, vamos conversar sobre o Luigi Pareison, o Luigi Pareison, ele que era um filósofo italiano. Vocês me perdoem a dor no ouvido para os que sabem falar italiano, mas vamos conversar então sobre o abuso da beleza, que é esse livro aqui do Arthur Danton. Já que a gente está fazendo um caminho contrário, a gente foi buscar no nosso cotidiano, na lata Campbell ou no spray de álcool gel ou álcool líquido, 70%, a nossa realidade para reinterpretação do que a gente vive, do que a gente experimenta no universo da arte. Então, o abuso da beleza é um princípio, e aqui vocês vão se lembrar imediatamente do Marcel Duchamp, né, com o urinol que se transformou em A Fonte, e eu agora vou tirar o reflexo, para que vocês possam experimentar comigo, desvelar da obra. Está aqui, ó. No mundo de artista tem sempre uma pintura, né, minha gente? Um restinho de tinta. E agora que eu estou aprendendo a pintar com tinta a óleo, estou perdendo até os cabelos, essa toxicidade da tinta a óleo. Não brincam, o Henri Matisse foi internado por causa da tinta a óleo. Bom, então, cheirinho de novo, né? Ai, Deus. Como é boa a experiência de um livro novo, né, minha gente? Não, vocês não fazem ideia do que eu estou vivendo aqui agora. Vou até descobrir que papel é esse, porque que tipo de pólen é esse? Meu Deus do céu. Ui, eu espero que vocês estejam testemunhando. O pólen. Indescritível a experiência. Maravilhosa. Bom, a obra foi publicada originalmente em inglês com o título The Abuse of Beauty,
O Abuso da Beleza. Todos os direitos reservados, a primeira tiragem de 2015, a terceira tiragem de 2020. A tradução é do Pedro Susekin. Olha, será que ele é parente do Robert Susekin, que escreveu A Pomba, hein? É um livro que eu recomendo para vocês. Meu Deus, é da Martins Fontes, minha gente. A gráfica editora foi a Graphium, escrito em latim. Bom, vocês sabem, na capa a gente tem a imagem da obra de arte do Marcel Duchamp, né, uma fotografia, uma reprodução, no caso, né, e aqui o Abuso da Beleza, Estética e Conceito da Arte, por Arthur C. Danton, a tradução do Pedro Susekin, é de São Paulo, essa impressão, a editora Martins, WMF Martins Fontes, e é de 2015. O livro foi dedicado a David Ree, Sean Scully, em memória de Robert Motherwell e, é claro, Barbara Westman. A beleza é a promessa de felicidade. Pronto, é isso que a gente está discutindo, minha gente. Na outra aula, cadê aqui? Isso, aqui, agora. Bom, mas vai estar invertido, vocês não vão conseguir ler, né? Ai, minha gente. A beleza é a beleza é a promessa de felicidade. Stendhal, meu querido Stendhal, que está ali, ó, no topo, lá no alto. Ai, o vermelho é negro. Vamos lá. Então, o prefácio, os agradecimentos, né, do Danton, Arthur Danton, C. Danton. A estética de Brillo Vox, aquela forma bem contemporânea, bem pop art, né? Vou ver se tem alguma reprodução aqui, para que vocês que não conhecem vejam. Aqui, ó, Brillo Box. E a capa. O conteúdo pode se perder no trânsito temporal, foi o que disse o Russell Conner quando fez essa obra. Aqui a gente tem o René Descartes, né? O Rousseau, minha gente, esses pensadores todos que ele reúne em torno de uma caixa de Brillo. Bom, o abuso da beleza, prefácio. É curioso o fato de que minha filosofia da arte, mesmo aspirando ao tipo de atemporalidade que a filosofia em geral tem como alvo, seja a tal ponto um produto de seu momento histórico que possa, com facilidade, ser considerada relevante e especificamente para a arte que a ocasionou. No início dos anos 1960, sobretudo na cidade de Nova York ou em torno dela, a própria arte era produto de vários movimentos artísticos de vanguarda. Além disso, a maior parte dessa arte dificilmente poderia ter sido produzida numa data anterior. Considere a celebrada Brillo Box de Andy Warhol, né, que passou a ter tanto destaque em meu pensamento e em meus escritos. Criada e exibida em 1964, a obra apropria-se do formato de uma embalagem comercial para a remessa que só passou a existir pouco mais de um ano antes. O designer da embalagem, ele próprio, um artista, baseou-se nos paradigmas estilísticos da pintura abstrata contemporânea. Brillo, por sua vez, era o nome de uma esponja de aço com sabão recém-inventada e considerada particularmente eficiente para dar brilho a utensílios de alumínio. O produto tinha sido introduzido no mercado norte-americano apenas alguns anos antes. A Brillo Box dificilmente poderia ser anterior àquilo que lhe deu seu significado. É possível imaginar que um século antes tivesse surgido um objeto em tudo semelhante a ela, mas ele não poderia comportar os significados associados que deram vida à Brillo Box como obra de arte. Pois é, minha gente. Voltamos aí à força da expressão do cotidiano no universo da arte. Bom, vamos fazer esse reflexo aqui, essa associação e vamos entrar num nível de reflexão também, no sentido de meditar em relação ao que ele está querendo dizer já nessa abertura, quando ele está falando do abuso da beleza, né? A frase do Russell Conner, com essa imagem na capa, né, de Beyond the Brillo Box, com esses pensadores todos ao redor da caixa, vocês reconheçam aí quem são eles? Tá bom? E aí, trazendo novamente aquela ideia do Marcel Duchamp, do Edmund Mead, né, do Red Mead, e ele
começa a discussão no livro, trazendo essa questão do cotidiano novamente, né? Bom, eu poderia ler a abertura toda do livro, eu acho que vale a pena, né, para compartilhar com vocês pelo menos essa reflexão inicial, e depois fazer o resumo em sala de aula sobre esse destronamento da beleza e em virtude dessa universalidade, né, dessa presença da beleza ou da arte no nosso cotidiano, sobretudo debaixo de um preço, né, debaixo de uma carga mercadológica muito forte, né, submetida literalmente, né, a embalagem de um produto, né, de uma mercadoria. Então, vamos continuar, né? Eu disse aqui que eu estava lendo o seguinte parágrafo, né? É possível imaginar que um século antes tivesse surgido um objeto em tudo semelhante a Brillo Box, mas ele não poderia comportar os significados associados que deram vida à obra de arte, né? Deram vida a ela como obra de arte. Esse objeto não apenas não poderia ter sido a mesma obra de arte que foi em 1964, mas também é difícil ver como, em 1864, um século antes, ela poderia chegar a ser considerada uma obra de arte. Isso faz sentido, né? Mesmo em 1964, já fora tão difícil para muitos aceitá-lo como arte, mas naquele momento tinha sido aberto um espaço para que pelo menos certo segmento do mundo da arte aceitasse como tal, sem hesitação, né? Será que a gente tem aqui alguém na sala? Não. Vamos entregar, então, a gravação. Foi difícil em 1964, imagina se seria possível em 1864, ou seja, um século antes, né? A questão é, o Arthur C. Danto vai dizer aqui, a questão que o interessou inicialmente, como filósofo, foi saber o que tornava possível, em dado momento histórico, algo que, num momento anterior, não poderia ter alcançado o mesmo status de ser considerado obra de arte. No mínimo, isso levantava a discussão no nível filosófico mais geral de como a situação histórica de um objeto contribui para a sua condição como arte. De algum modo, a temporalidade característica da filosofia tendeu a moldar a maneira como os objetos de interesse filosófico são eles próprios pensados como atemporais. No entanto, sempre achei filosoficamente interessante imaginar certos objetos que se encontram presos a seu momento histórico, como a Brillo Box, deslocados para uma época bem anterior, do mesmo modo que o Mark Twain brilhantemente imaginou um Yankee de Connecticut transportado para a corte do rei Arthur. Para a capa do meu livro, Beyond the Brillo Box, além da Brillo Box, o engenhoso pintor Russell Conner substituiu o cadáver do famoso quadro de Anatomy Lesson, da explicação, né, de Rembrandt, pela Brillo Box, dando assim a impressão de que os homens no anfiteatro do século XVII, ávido pelas explicações do Dr. Tulp, estão ouvindo um discurso sobre a arte de vanguarda em meados do século XX. Vamos pegar um original dessa pintura aqui e mostrar para vocês. A sala de dissecação. Ou a lição de anatomia de Rembrandt, né? Vamos ver se a gente consegue aqui colocar essa imagem para vocês, certo? Ou um vídeo, talvez seja mais fácil o vídeo de compartilhamento. Bom, então ele coloca a Brillo Box, eu já estava reconhecendo aqui algumas imagens. Vamos lá. Nessa substituição, né, lição de anatomia. Pronto. Eu vou exibir um pouquinho o vídeo só para vocês verem esse vídeo aqui, só para vocês verem o quadro que inspira essa adaptação aqui do Russell Conner, né? A imagem da capa do Beyond the Brillo Box.
ele, inclusive, junto com uma frase aqui embaixo da foto: o conteúdo pode se perder no trânsito temporal. Muito interessante, né? Bom, então, como o Mark Twain brilhantemente também imaginou um Yankee de Connecticut transportado para a corte do rei Arthur, para a capa do meu livro Beyond the Brillo Box, a lenda da Brillo Box, o engenhoso pintor Russell Conner substituiu o cadáver no famoso quadro Anatomy Lesson, ou Lição de Anatomia de Rembrandt, pela Brillo Box, dando assim a impressão de que os homens do anfiteatro do século 17, ou seja, 1600 e alguma coisa, ávidos pelas explicações do Dr. Tu, estão ouvindo um discurso sobre a arte de vanguarda de meados do século XX. Nos museus enciclopédicos dos nossos dias, acostumamos-nos à ideia de passar da galeria dedicada à arte holandesa do século XVII para outra dedicada à arte americana do século XX. Vamos ver se a gente consegue aqui. E passamos sem dificuldade pela justa posição de obras produzidas em diversos séculos e por diferentes culturas numa única galeria, na qual se permite a comunicação entre elas, como os curadores costumam dizer. Entretanto, aqueles para os quais Rembrandt pintava não teriam como ajustar a Brillo Box ao seu conceito de arte. Em 1917, voltamos lá ao início do século XX, com Marcel Duchamp, ele experimentou inscrever um ready-made assistido efetivamente com a imagem do urinol, numa exposição que não havia um júri de seleção. Mas a peça foi rejeitada pelo comitê responsável com base no argumento explícito de que aquilo não era arte. Havia setores no mundo da arte de 1917 receptivos aos ready-mades de Duchamp, mas o Comitê da Sociedade Artística Independentes que patrocinava a exposição claramente não pertencia a tais setores. De maneira semelhante para grande parte do mundo da arte de 1964, a Brillo Box não era arte. Contudo, não havia nem poderia haver nenhuma parte do mundo entre 1664 em que a Brillo Box pudesse se encaixar. É verdade, evidentemente, que o conceito de arte estava começando a se tornar mais flexível, o suficiente para que o quadro Déjeuner sur le Rhin, o almoço na relva, né, de Manet, fosse aceito como arte em 1864, embora ele constituísse uma perversão da própria ideia da arte para muitos dos que o viram no Salon des Refus, o Salão dos Recusados, daquele ano de 1864. Heinrich Wolff escreveu que nem tudo é possível em qualquer época. Neste sentido, de impossibilidade histórica, que a Brillo Box, embora possível como objeto, não era possível como arte, em um momento muito anterior. É bom lembrar que a Brillo Box era feita de compensado industrial de madeira, que não devia existir em 1864. Faz uma questão está avaliando a questão dos anacronismos possíveis pela matéria, né? Lá fora estava ótimo. Mas, então, ele faz esse parêntese, né? Não havia material, nem muito menos em 1664, ela foi pintada no silk screen, e os filósofos são excessivamente descuidados quando executam essas experiências do pensamento. Um objeto como a Brillo Box poderia ter suscitado histórias da Europa medieval. Estas considerações não só põem em dúvida a temporalidade da arte, mas também, de um modo mais imediato, colocam em questão o modo como as obras de arte devem ser abordadas do ponto de vista crítico-estético. Um pressuposto do formalismo como abordagem crítica é que tudo aquilo que é relevante para tratar uma obra de arte precisa estar presente e acessível a qualquer momento da existência da obra. Há, por assim dizer, uma posição na filosofia da arte análoga ao internalismo na filosofia da mente e do significado.
obras de arte, evidentemente, sofrem alterações físicas ao longo do tempo, algumas de modo radical, pigmentos esmaecem, estátuas perdem membros, como braços, pernas, e informações relevantes para a identificação e interpretação de uma obra, às vezes, são simplesmente esquecidas. Não conhecemos mais a identidade de pessoas em antigos retratos. Os indivíduos que conheciam as chaves para a leitura de certos signos e símbolos morreram sem passar adiante seu conhecimento. Simplesmente não sabemos como ler as imagens de Peter Beck, que, embora me lembrasse dessa pintura do Rembrandt, à primeira vista, entendi que estaríamos ali tratas icônicas da filosofia. Cheguei a reconhecer ali não o próprio Rembrandt, talvez o autorretrato do Rembrandt, mas um Rousseau da vida, né? Bom, uma arte, recentemente, que eu coloquei para o terceiro ano do ano passado, nem todo mundo identificava o Basquiat, que é contemporâneo, né, quase contemporâneo nosso. Há palavras cuja única ocorrência conhecida na língua inglesa é observada em algumas peças de Shakespeare, também acontece, né, de modo que, caso o manuscrito tivesse se perdido, nem mesmo os especialistas teriam como saber que palavras estavam falando. A relação entre a peça e o manuscrito é metafisicamente delicada, mas com certeza não se trata de uma identidade estrita. Assim, as mudanças que as obras de arte como objetos passam são, de fato, meramente contingentes. É a obra de arte na medida em que se pode distingui-la do objeto físico, que se faz referência quando se diz que nada fora dela é relevante para seu entendimento crítico e estético. O internalismo na arte é a posição segundo a qual tudo o que é relevante para a sua apreciação está idealmente disponível ao olhar do crítico a qualquer momento, e nada além disso é relevante para experimentar a arte como arte. É a obra de arte nesse sentido curioso como algo distinto do objeto físico, que estou imaginando transferida para algum momento histórico anterior, Brillo Box, como um tipo de design formal. Mas o que terá perdido nessa transposição imaginária é aquilo de que falei aqui, como os significados que dão vida à obra, pois o significado se baseia na associação entre arte e mundo, e as relações entre design e mundo são históricas. O nome Brillo, por exemplo, designa um produto de uso doméstico inventado e patenteado em certa época. Antes disso, era apenas um som, ou letras desenhadas, ou então, na melhor das hipóteses, uma palavra em alguma forma do latim tosco. Brillo Box. Há uma marca que, na Brillo Box, há uma marca que consiste em um círculo com a letra U. Vou voltar aqui, né? Isso. Esses dois eles tem um desenho, mas a letra O aqui, não sei o que ele coloca. É uma arte de design, né? Um desenho. Brillo Box como um tipo de design formal. Mas o que terá perdido nessa transposição imaginária, né? O Brillo, por exemplo, designa um produto de uso doméstico, inventado, patenteado em certa época. Antes disso, era só o som. A letra U, não, escrita no centro. A letra U escrita no centro, não, gente. Tá, a gente tem que olhar em alguma transparência para vocês verem, porque mostrando assim não vai ser possível, né? E trata-se de uma logo usada para indicar a certificação de que o produto é kosher, pela União de Rabinos Ortodoxos de Jerusalém, estabelecida depois da constituição do Estado de Israel. Brillo era kosher em 1964, entretanto, deixou de ser, por isso não é mais permitido mostrar logo nas embalagens do Brillo nos supermercados. Então, o logo é parte do design ou não? Isso é algo que vou deixar para os formalistas se preocuparem. Uma consideração muito mais importante é o fato de que, como já afirmado, a Brillo Box em si mesma, como obra, encontra-se numa relação de apropriação de que as caixas nas quais a esponja Brillo era remetida das fábricas para os distribuidores e dali para os supermercados, desde meados de 1960 até o final de 1980, quando o design das embalagens mudou. No entanto, ainda mais relevante do que isso é o fato de o interesse e a importância da Brillo Box estarem estritamente vinculados a atitudes diante da arte que prevaleceram no campo artístico do início até meados da década de 1960, especialmente em Manhattan. Na época, parte do que tornou possível considerar aquela obra foi o fato de a história e a teoria definirem o que era historicamente possível. E, em 1964, quando publiquei no Journal of Philosophy o texto de Art, The Art World,
Mundo da Arte, em que os primeiros esboços de minha filosofia da arte ganharam expressão. Minha opinião era que, para ver a Brillo Box como arte, era necessário conhecer algo da história e da teoria que definiu o mundo da arte relevante naquele momento. Havia muitos mundos da arte, mesmo em Nova York, naquele momento em particular. Não quero relativizar a arte e o mundo da arte, apenas enfatizar neste momento que o prestígio da Brillo Box como arte dependia de fatores externos que não tinham sido estabelecidos muito antes de 1964. Quero dizer algo sobre em que medida essas considerações históricas pertencem ao conceito da arte, mas seria melhor abrir um parêntese com algumas palavras sobre o próprio conceito de conceito. Com frequência, se observa que os gregos, com os quais a filosofia da arte teve início no Ocidente, não possuíam em seu vocabulário uma palavra para designar arte. No entanto, eles certamente tinham um conceito de arte que incluía em sua abrangência grande parte dos tipos de objetos que consideraríamos obras de arte hoje em dia. Uma definição de arte que excluísse a escultura ou teatro gregos seria ipso facto, inaceitável. Ao mesmo tempo, eles tinham consciência de que certas propriedades características de tais objetos não faziam parte do conceito de arte, mesmo que estivessem amplamente presentes. Refiro-me, em primeiro lugar, a propriedades miméticas. Admite-se que a estatuária grega assemelhe-se a seus objetos, mais ou menos da mesma maneira que admite-se que os acontecimentos de suas tragédias têm semelhança com certos episódios históricos da vida de seus heróis. A técnica da semelhança, de fato, definiu uma história progressiva nas principais artes miméticas que chegaram até nós, escultura e teatro. Foi um progresso definido na direção da similitude em relação ao real, desde as imagens arcaicas de Apolo até representações tão próprias da aparência humana que passou a haver a possibilidade genuína da ilusão. Esse é um conceito que a gente precisa esmiuçar depois. Até agora, o que foi que a gente viu? A gente viu que ele está tratando dessa questão da ideia de arte caber em 1964, nessa Brillo Box, né? Em 1864, não cabe. E aí o esforço que ele está fazendo aqui é para saber por que não cabe. O fato é, há algumas características ali naquele desenho que remetem a traços de religião. Oi, Esther, bem-vinda. Seja bem-vinda, minha linda. Acabei de abrir este livro aqui, para que a gente possa dialogar sobre ele e sobre as vanguardas. Estou lendo as considerações iniciais do autor, ele chama-se Arthur C. Danton, e o título é O Abuso da Beleza, e ele está questionando aqui como é que essa Brillo Box, assim como a lata Campbell, que eu levei para a sala de aula, poderia ser considerada em 1964, em Nova York, em Manhattan, um objeto de arte, tá certo? Dá para você ver? O fato é, ele se pergunta, o que tem nesse desenho aqui é uma, digamos assim, emulação, né, uma associação a uma pintura do Rembrandt, que é exatamente a anatomia do corpo humano. No lugar de uma Brillo Box, no quadro original, existe um corpo humano dissecado, né? E aí o que é interessante é essa coisa de transportar, assim como fez o Andy Warhol com a lata de tomate, sopa de tomate Campbell, né? Transportar isso para um universo do lugar consagrado da arte, certo? Então, nessa consideração aqui, oi, você falou alguma coisa no chat? Bem-vinda, Bela. Acho que é bem importante vocês refletirem com esses livros, com acesso a esses livros, por isso fazer a leitura aqui para vocês. Então, vejam, do mesmo jeito que a gente viu o Andy Warhol fazer aquela leitura, esse livro está questionando nas vanguardas o que é esse novo lugar da arte. Aqui, por exemplo, num trecho da leitura, eu falei que o design da marca, que vem dentro dessa
caixa, que era uma caixa somente para caber um produto, que era uma palha de aço com detergente para dar polimento às louças, né, ao alumínio que tivesse em casa. Então, essa releitura, no lugar do famoso cadáver da lição de anatomia do quadro de Rembrandt, é como se a gente começasse a se perguntar o que é arte hoje em dia e por que hoje em dia a gente consegue comprar um quadro do Andy Warhol trazendo a imagem de uma lata Campbell pelo preço de um Rembrandt, né, de um quadro de Rembrandt. Então, e aí o autor faz essas considerações em relação ao que é considerado artístico na Europa medieval e o que o que nos tornamos na contemporaneidade, né? No lugar do corpo humano, da anatomia, da dissecação, do acesso também ao conhecimento ao corpo humano, que até então era proibido se dissecar um corpo humano, a gente tem agora um produto, uma marca, um desenho, um design, né, um logotipo dessa marca, e ela sendo analisada no centro das atenções como sendo esse objeto de arte, ou como tendo essa importância de ser analisada como tal, certo? Então, para concluir, aqui ele traz questões religiosas, por exemplo, trata-se de uma logo usada para indicar a certificação de que o produto é kosher, da União dos Rabinos Ortodoxos de Jerusalém, uma união que foi estabelecida depois da Constituição do Estado de Israel. Abri-lo era um produto dessa reunião de pessoas religiosas, desses rabinos jesuítas, né, de Jerusalém, e estabelecia esse código. No momento em que o Estado de Israel é dissolvido, né, como é que a marca permanece? Então, quais são essas referências que estão por trás de um desenho da logo que a gente não consegue enxergar, mas que comunica algo para determinados grupos, sobretudo grupos estéticos e que estão, muitas vezes, vinculados não só a uma filosofia, mas a uma religião, certo? A um pensamento. Então, não sei se você quer perguntar alguma coisa, eu quis fazer aula de forma a abrir o livro para vocês, eu acabei de tirar do plástico, e é uma sensação maravilhosa, não é? De pegar um livro novo, assim, e conversar sobre essa definição filosófica da arte. O que eu expliquei já no começo a gente vai estar também conversando sobre a definição da arte em Umberto Eco, para que a gente não perca a essência do que está sendo transposto aqui para esse universo da arte contemporânea e que a gente não vai perder enquanto medida da nossa ligação com a arte voltada mais para uma natureza humana, para uma perspectiva de leitura do humano ou da arte humanista, da qual nós fazemos parte. Mas, como é preciso entender essas vanguardas, a gente precisa ter acesso a esse tipo de conhecimento, a gente precisa definir essa recusa, né, à fonte ou urinol do Marcel Duchamp, nessa mostra de arte que passa a questionar toda essa proposta de vanguarda, sobretudo a vanguarda dadaísta, né, e as outras vanguardas que a gente tem visto mais no sentido de observar a obra do Andy Warhol, certo? Então, a ideia da aula de hoje era exatamente trazer para cá um pouco dessa leitura do livro e, sobretudo, esse questionamento, né, em relação às vanguardas e a transformação da ideia do que é arte, permitindo essa manufatura, não só o que é manufaturado, mas o que é fabricado em escala, ou seja, a industrialização, né, como o fazer humano, já que a gente vai perdendo essa condição de homem faber, né, de fazer com as próprias mãos, e vai se inserindo nessa revolução industrial, onde a produção humana ela é toda praticamente feita a partir de uma máquina, como, por exemplo, aqui agora estamos, né?
o meu pensamento ele foi organizado para ser repassado para vocês de forma mais humanizada, em sala de aula, com o uso de um quadro, ou quando muito, com a projeção de determinadas imagens para que vocês fixassem esses conteúdos. Aqui estamos nós, né, num ambiente virtual, e nos comunicando através também de um processo de unificação dessa relação através de um meio que é a internet. Então, o que é interessante é a gente deixa de ser esse homo faber, vira esse homo da Revolução Industrial, né? Esse homem que não faz mais com as próprias mãos, e o que o Arthur Danto está questionando aqui é como é que a gente passa a aceitar que isso seja arte. Por que a gente passa, por exemplo, em Nova York, que tinha várias culturas ali, várias definições do que era arte, começa a aceitar essa defesa dessa vanguarda, né? Ele chega a chamá-la de intratável aqui adiante, mas essa forma semelhante a outros processos de questionamento em relação à arte, que aqui vai se fazer de modo a entender como possível no mundo da arte, e mesmo que questionando isso filosoficamente, porque é claro que toda arte ela é questionada filosoficamente, haja a presença não mística de um produto feito dentro de uma fábrica, dentro de um escritório de design, né? Então, como é que aqui tem uma frase interessante, uma definição de arte que excluísse a escultura ou teatro grego seria ipso falso, inaceitável. Bom, porque ele começa a dizer que na época da Grécia não se tinha um conceito para o que era a arte, mas que a gente sabe que os gregos foram perpetuando essa ideia de arte a partir do seu fazer, por exemplo, nas esculturas, né? A possibilidade de ter desempenhado um papel importante nas práticas da vida grega, né, a arte, especialmente no culto religioso, em que estátuas de deuses e deusas eram tão convincentes que as pessoas deviam se sentir como se estivessem na presença de suas próprias divindades. Embora não tivesse uma definição da arte, os gregos sentiam, né, experimentavam essa presença, digamos, até voluptuosa, hegemônica, de uma força imaterial extraordinária nessas estátuas que os acompanhavam nos templos, né? Bom, o Danton faz outra consideração nessa abertura, que é, segundo a descrição que Nietzsche faz da tragédia em seus primórdios, havia um momento em que os participantes da celebração acreditavam que o ator central estava realmente possuído por um deus, de tal modo que o coro podia sentir que Dionísio, por exemplo, estava ali entre eles. Exato. Então, existia toda essa questão da aura muito presente, muito imanente, e que a gente vai perder com a questão da reprodutibilidade, que o Walter Benjamin já considerou, né? Vocês devem lembrar que eu falei isso no primeiro ano, e que, no caso tanto da pop art, como da arte da vanguarda, ou do dadaísmo, né? Já a partir daí vai se perdendo essa aura por meio da reprodutibilidade. Então, a aula de hoje é basicamente esse compartilhamento, né, da ideia do que até o início do século XX era considerado enquanto beleza. Aqui atrás tem um texto dizendo que até o início do século XX a beleza era unanimemente considerada a razão maior da arte e mesmo sinônimo de excelência artística. Hoje, no entanto, ela passou a ser vista como um crime estético. Os artistas são contestados pelos críticos quando usam suas próprias obras e quando essas obras parecem almejar a beleza. Nos últimos anos, contudo, alguns artistas, críticos e curadores passaram a enxergar a beleza com outros olhos. Essa discussão é quase sempre confusa, com especialistas vendo a beleza, por vezes, como uma traição do papel primordial dos artistas e, por outros, fazendo um esforço para encontrar a beleza em algo aparentemente grotesco e repugnante. É essa missão do Arthur Danto aqui, que é um filósofo, segundo quem escreveu aqui essa contracapa, um dos mais importantes críticos de arte, que explica nesse livro como a revolução contra a beleza se deu e como os modernistas a arrancaram do seu trono.
tiraram a beleza do centro das atenções do estudo da estética. Danto argumenta que eles estavam certos em condenar que a beleza é vital à arte, mas também afirma que a beleza é essencial à vida humana e nem sempre deve ser excluída da produção artística. Tem um resumo do que esse crítico representa para o estudo da arte, né, na filosofia da arte, que é a estética, que a gente estuda. O Arthur Danto, ele é de 1924, ou seja, ele ainda tinha 20 anos quando a gente começa a ver esses movimentos, né, da produção da Brillo Box ou da Jacques Campbell, ou mesmo a reprodução da imagem da Marilyn Monroe pelo Andy Warhol, porque foi exatamente nesse período, né, dos anos 60 que Marilyn Monroe faleceu, e ele fez aquele grande painel com as imagens dela colorida, várias vezes reproduzida, e a outra imagem dela em preto e branco, borrada com a imagem difusa, né? Então, ele é exatamente capaz de ver o que acontecia nesse período, porque se ele nasceu em 1924, em 1964 ele já estaria aí com uns 40 anos, então já tem uma consciência crítica, já era professor, né? Ele foi professor emérito de filosofia da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, Colômbia, crítico de arte da revista The Nation, e autor de diversos livros, alguns lançados no Brasil, como O Descredenciamento Filosófico da Arte, Andy Warhol, após o fim da arte, a arte contemporânea e os limites da história e a transfiguração do lugar comum. Bom, volto a dizer, a gente está lendo esse livro, mas a gente vai emular a partir deste livro, que é do Humberto Eco, e também deste outro, que é do Graci, Ernesto Graci. Porque a nossa corrente ela está vinculada ao humanismo. Então, o que eu quero conversar mesmo é sobre os princípios da filosofia e da felicidade como sendo princípios e valores agregados à ideia de beleza. O livro do Graci é esse aqui, Arte como Anti-Arte. Então, é essa ideia que eu quero deixar para vocês. Quando o objeto que está no cotidiano entra no quadro, é um processo, mas existe também essa outra questão, que é como se fosse uma emulação, uma necessidade de dizer que a arte não pode estar mais, que a beleza não pode estar mais no centro das atenções do mercado artístico, da produção, da curadoria do que é arte. A beleza deveria, né, não constar mais nas obras de arte. E a gente começa a ver uma produção do grotesco, uma produção dissociada ao que for sublime. Onde aconteceu essa quebra? Por que aconteceu essa quebra? Se a gente tinha um Henri Matisse totalmente preocupado com a arte de viver, se foi tão produtivo para a arte, ou para os que debatiam a filosofia da arte, essa briga entre o Henri Matisse e o Pablo Picasso. Porque quando o Matisse faz o quadro A Arte de Viver, a gente tem um Picasso fazendo uma releitura, né, a seu modo, daquela ideia do que seria a arte de viver nas Mademoiselles de Avignon. Então, só para recuperar um pouquinho a memória de vocês, aí eu vou trazer aqui, vamos ver se é a finalização de nossa aula, né? Já estamos nos aproximando das 2 horas da tarde. Eu vou apresentar agora e vocês vão recuperar essas imagens do expressionismo, porque eu espero que vocês sempre tenham uma ideia crítica dessas vanguardas, sobretudo dessa atitude de tirar a beleza do centro da obra de arte, do centro da discussão filosófica sobre o que é arte, tá bom? Então, vamos nos lembrar do nosso querido Ernesto Graci, ele que traz esses problemas da fonte onde está bebendo o crítico, para considerar o que é ou o que não é arte. Então, só en passant, trazer uma contextualização, depois que a gente experimentou o debate crítico, né, que a gente abriu junto o livro, depois que a gente pôde entender a pessoalidade dessa relação
que estão traduzidas numa impessoalidade, não é? Mas se eu já estou apresentando, você consegue ver a transparência, Flor? Consigo sim, professora. Joia, então vamos lá. Só para recuperar, a gente está falando de vanguarda, mas eu preciso fazer esse contraponto para vocês. Eu quero que vocês não se mantenham críticos, porque é como eu disse, a minha base é Ariano Suassuna, iniciação à estética, certo? A Alberti Verene, que está discutindo ali junto com o Spinoza, porque ela traz algumas reflexões sobre o que vem a ser a alegria e a felicidade na palavra do Roberto Mishari, né? Mishari. E aí aqui está o riso e o risível. Recupera o Henri Bergson, que é da escola francesa, da metafísica, e todos eles se comunicam com o Ernesto Gracie. Então, arte como anti-arte, Humberto Eco, a definição da arte, ele fala do Pareison, Louis de Pareison, que é assim o teórico que fala da teoria da formatividade, a gente vai chegar neles com calma. Eu estou somente dando umas pistas, mas para estudar vanguarda, eu preciso sempre trazer para vocês o lugar onde houve essa transformação. Então, esta aula sobre expressionismo foi toda dada em cima de expressionismo, mas eu quero recuperar, num resumo rápido, se a gente está falando aqui das vanguardas em 1960, 64, como a gente viu, aqui está o expressionismo e o fauvismo, surgindo com toda uma intensidade de conexão com a natureza, né? Ainda que emulando o impressionismo, mas falando de uma natureza da produção artística que estivesse vinculada aos nossos desejos, à nossa epifania de viver, amenizando uma dificuldade daquela sociedade, né, que passava a ser industrial, havia uma angústia, acho que semelhante a que existe para nós hoje, que é isso de nos tornarmos virtuais, e os nossos abraços, e os nossos encontros, as nossas celebrações, o nosso carnaval, né? Então, os fauvistas, os expressionistas, eles recuperavam esse uso da cor, essa liberdade do traço, essa reconstrução das ideias de uma academia com muita liberdade e, sobretudo, mantinham essa ideia de uma alegria, né, de uma arte de viver, de uma alegria de viver, como no quadro do Henri Matisse. Ele, Gauguin, o próprio Van Gogh, né, que é considerado o precursor do expressionismo, do fauvismo, o Munch, com aquele grito que é extremamente angustiante, mas é só um retrato, né, porque ele tem outras obras até mais interessantes do grito, que a gente conhece mais, mas então trazer esse expressionismo e esse fauvismo do Paul Gauguin, que é de 1848, vai até 1903, do Henri Matisse, que chega lá, ó, na ponta. Ele é de 1869, mas vive até 1954. Tudo bem que não é nessa Manhattan que o Arthur Danton está falando, não é em Nova York, é na França, né? Mas vai até 1954, produzindo as obras que a gente vai ver aqui agora. Ele, inclusive, tem trabalhos dele, como o da Madame Matisse, que ele é inspirado na filha dele, comprados pela Gertrude Stein, que estava muito conectada com os artistas daquela época, dos anos dourados da França, né? Aquele momento do Ernest Hemingway, o próprio Pablo Picasso, né? Que foi citado aqui. Aí a gente vai ver aqui na obra do Matisse essa permanência de um contato com a nossa natureza. Você vê a cor, ela é usada com liberdade, não se preocupa com a profundidade, ele dá a cor ao corpo, e atrás tem uma coisa quase infantil no uso da cor do cenário, né? Aqui, por exemplo, foi pedido a ele um quarto azul, mas o quarto azul do Matisse ele é vermelho, porque ele achou que o resultado expressaria uma falta de vida, uma melancolia, ficaria muito deprimente o resultado final. Então, ele transforma o quarto azul em o quarto azul vermelho. Então, aqui, olha, que coisa maravilhosa, o uso das cores de forma pura.
o amarelo para essa vivacidade do gato que brinca com os peixes vermelhos no aquário, né? Essa criatividade, o emprego livre da cor, a recriação do real. Eu botei até pequenininho a recriação do real, porque para eles isso é o real, né? É assim que eu preciso ver a vida, é assim que os expressionistas, os fauvistas querem que a gente veja a vida. E aí isso bate com essa ideia de construção da felicidade enquanto virtude do pensamento, enquanto propósito da racionalidade humana, que é construir uma ideia de futuro baseada no uso da alegria, baseado no propósito, no princípio da humanidade ter essa possibilidade de se exprimir de maneira feliz, de se expressar de maneira afetiva, amorosa, alegre, cheia de vida, do ser para a vida, não do ser para a morte. Eu falo um pouco mais sobre isso na outra aula. Mas aqui está a Alegria de Viver, do Matisse. Henri Matisse foi esse quadro emulado pelo Pablo Picasso. Vamos falar só sobre o Pablo Picasso depois, que também era um artista extremamente vinculado a essa ideia de recuperar uma força vital, né? Então, aqueles touros que o Pablo Picasso desenha, aquela ideia de que a criança, né, que o maior artista é aquele que consegue desenhar com a pureza de uma criança, todos eles estavam ali trabalhando por uma arte libertadora do espírito. Então, é isso que a gente precisa ter em mente como base para na hora que for falar sobre as vanguardas, na hora que for falar sobre pop art, a gente não perder essa alegria de viver. A gente não perder essa essência, essa base que arrepia, que contamina, né? Porque a gente vai enxergar essa anti-arte pelos princípios desse ser para a vida. E a gente vai emular, a gente vai enxergar a forma da pop art ou da vanguarda, do dadaísta, que quer colocar o cotidiano na obra de arte, de maneira crítica, como Warhol, que ele falava de forma crítica dessa reprodutibilidade, de nos tornarmos um produto. Ele criticava a forma trágica como a Marilyn Monroe morreu na hora que fez aquele quadro, mas, ao mesmo tempo, não esquecer que pode se guardar ali esse princípio básico, antes da crítica que o artista faz, dessa necessidade de se libertar das angústias, de nos libertar das angústias e de nos dar o direito à alegria de viver, ou de viver com felicidade e com as epifanias das alegrias, como prevê na filosofia da arte um Spinoza, um Roberto Mizrahi, a própria Berti Bereni, que eu falei, e que todos esses que estão problematizando, como o próprio Umberto Eco, né? A Verena Alberti, perdão, eu toda vez eu quero chamar de mulher, mas o fato é, esses artistas e esses filósofos, eles estão questionando o porquê disso ser considerado arte agora, nós ficamos menos importantes como seres humanos, a nossa obra é mais importante, mas não está dissociado disso a ideia de guardar um ser para a vida, né? Então, por isso, talvez, na adaptação do quadro de Rembrandt, que dissecava o corpo humano, agora a obra de arte é que representa esse humano. Não é só de forma... não é um raciocínio imediatista de dizer, nós nos tornamos produtos. Não, mas que também o nosso fazer, a nossa rotina, o nosso legado é que vai dizer dessa expressão artística. Por isso, manter a nossa alegria de viver, manter a nossa liberdade de pensamento, mas, sobretudo, manter a nossa forma de entender a sabedoria ou a filosofia, o uso dela na arte, de maneira a construir uma felicidade. E não só a felicidade, como também a possibilidade dessa presença da alegria, dessas epifanias, né? Desses instantes felizes que trazem a elucidação do pensamento, que iluminam. O Faulkner fala, né? É um fósforo, eu risco um fósforo, mesmo no campo de futebol, eu posso não ver tudo, mas ele me mostra a escuridão que há ao redor. Então, é uma chama acesa para que a gente desperte essa alegria de viver. E é assim que eu quero que vocês enxerguem a arte. É assim que eu quero que vocês enxerguem as vanguardas e que essas informações que são pragmáticas, tipo, o fauvismo
ele é de 1905 a 1907, tá? Mas o Henri Matisse viveu até 1954. Eu não preciso somente dessas informações técnicas, eu não preciso somente dessas características que falam de uma heterogeneidade, né, nas obras, de uso da cor livremente, como eu coloquei aí agora há pouco, isso é importante para eu saber, mas eu quero a liberdade de vocês no pensar a arte, certo? Então, por exemplo, aqui o Henri Matisse fazendo colagens, né? E a cor da mulher é azul, e ele próprio relia as suas artes nos outros trabalhos. Então, essa possibilidade, né, de uma epifania, de uma alegria do artista, você vê a cor que ele usa, o verde, nessa luminosidade central, um rosto, uma parte do rosto mais amarela, outra assim com um pouco mais de aspecto vinculado à natureza do real, mas uma ressignificação, uma liberdade no uso da cor, como a gente viu no caso do peixe e dos peixes no aquário e do gatinho brincando com os peixes no aquário, né? Então, era só isso que eu queria dizer. A aula, eu acho que já tem esses 40 minutos. Deixa eu abrir aqui, né, para me despedir de você e dizer que eu estou, assim, animada que vocês possam ter acesso a essas informações na base da teoria da história da arte, no estudo da estética. Claro que formalmente a gente vai dar também esse conteúdo de maneira simplificada, para que vocês tenham um pouco mais de facilidade de entender essas passagens de um movimento artístico para outro, né, do impressionismo, que está lá no finalzinho, está se despedindo dessa pintura realista, né, que a gente viu muito no Leonardo da Vinci. Por quê? Porque existe o advento da fotografia, e agora que já existem as máquinas fotográficas circulando, até as máquinas cinematográficas circulando, né, em 1895, por exemplo, com os irmãos Lumière, em 1905, com os irmãos Manakis, no que a gente entende como Rússia. Quer dizer, já existiam essas máquinas fotográficas circulando, né, desde o finalzinho do século XIX, ou nem tão finalzinho assim, né, porque a gente sabe de experimentos com a caixa preta em 1850. Então, a pintura precisava dissociar desse realismo, né? Então, é como surge o impressionismo, e é muito engraçado, porque a ideia do impressionismo já parecia libertadora do real, né? Mas o que a gente vai ver é que o mundo vai se tornando tão opressivo no sentido da realidade, está muito traduzida, não só com a fotografia mostrando o real, não só com as máquinas substituindo, né, os postos de trabalho, que aí a gente tem a negação do impressionismo vai ser o expressionismo, ainda mais desvinculado da realidade, ainda mais realçando esse não uso do preto e do branco, né? Os impressionistas já não usavam o preto e o branco para falar de sombra e luz, né, de claro e escuro, como no caso da pintura da idade, daquele período, né, da pintura holandesa ou da pintura italiana, de um Leonardo da Vinci, de um Vermeer, né, Johann Vermeer, na Holanda. Ali a gente já tinha da pintura realista para o impressionismo um desvínculo desses academicismos. E aí o expressionismo vai dizer que nem tudo foi feito ainda pelo impressionismo, a gente ainda pode fazer mais abstrações. E é esse movimento de uma alegria, de uma epifania, de um vínculo pela felicidade, de uma defesa de que a arte deve também encher nosso espírito de alegria e de liberdade, que eu acho que vocês têm que se apegar. Porque na hora que a gente for dizer é arte como anti-arte, a gente não ficar com uma camada reduzida somente da ideia mercadológica, ou do produto, ou do desenho, do design que é feito com base nessa associação religiosa, ou de grupos filosoficamente afinados, né? Esteticamente, naturalmente, vão se afinar também como um código para aquilo ali. Mas que a gente possa entender também que essa arte
de vanguarda, essa pop art, ou essa arte dadaísta, né? Essa arte que a ready-made, né? Aquela que o Marcel Duchamp vai dizer é um concretismo, um neoconcretismo, e vai, inclusive, sugerir a Peggy Guggenheim como uma única mulher, né, para esse outro modo expressivo de a arte se colocar nesse cenário, vinculado mais a esse uso de uma reprodutibilidade, de uma ideia de reprodutibilidade pela perda da aura. Eu vou parar aqui, senão eu recomeço a falar tudo o que eu falei no começo, certo? Mas quero agradecer demais a tua presença. Quero dizer que o importante é qual foi a sensação que ficou em relação ao expressionismo. Tenho aquelas características, vocês podem rever a aula, eu posso até botar de novo essas características para a gente ficar somente com elas, guardado nesse finalzinho aqui agora, né? E vocês guardarem essas características, porque, claro, essas características estão em qualquer livro, em qualquer lugar vocês podem pegar e anotar isso aqui, né? E isso aqui se tornar uma referência para vocês, mas o que eu preciso é me ocupar de despertar a sensibilidade de vocês e de despertar um senso crítico de vocês, mas como uma teoria da arte, né? Como um estudo da estética. E compreender isso, eu acho o objetivo dessa disciplina, para que vocês criem a partir de vocês o pensamento, as convicções em relação aos vínculos que vocês devem ter à história da arte, né? E da história da arte também, mas, sobretudo, a história da estética, do emprego da arte na vida humana, né? Então, como vocês vão recriar esse mundo, eu acho que vocês precisam ter a liberdade de também não estar completamente emulando esses emuladores e partir de uma perda da aura. Não, acho que vocês devem partir de uma aura consagrada, né? Ainda que dissolvida nesse mundo novo, mas que vocês devem ter sempre esse gesto de, por exemplo, pegar na mão, né, pegar um pincel, pegar a tinta, experimentar o contato com o papel, experimentar o contato com a obra de arte, experimentar o livro, experimentar a massa de modelar, a pintura em porcelana, experimentar a dança, experimentar o teatro, o cinema, a ilha de edição, a composição das imagens, a fotografia. Eu acho que é isso que a gente tem a fazer aqui. Certo? Um beijo grande e até breve, Bela. Tchau, doutora. Tchau, meu anjo.